Salve Corinthians, salve fiel corintiana, rapaziada, vamos para as notícias do Timão, porque neste sabadão tem movimentação no Parque São Jorge, tem muita informação sobre o Corinthians. Antes de ir para o vídeo, você sabe, corintiano que é corintiano, chega representando, chega fortalecendo com like. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho na opção todas e vamos lá, fiel, ver as notícias do Corinthians. Vamos lá. Ter. E condições físicas, terá? Tem muita criança nos assistindo, senão eu ia perguntar se você acredita em... Olha o horário, hein, Zé? Zé, tá esquisita essa demora aí na... Não, lógico que tá esquisito, tem muita coisa errada. Não tem nada esquisito, gente. Eu já comecei a ver aqui, já tem burburinho também de... Lesão no joelho. Problema no joelho. Burburinho, não tô cravando nada. São notícias. Então, porque quando demora, são as notícias. especulações são Existem notícias. fatos e factoides. Quando você tem um fato para resolver e não resolve, os factoides tomam conta do processo. Sim. Esse é mais um factoide. Ou não, né? Quem está no Corinthians está avaliando da seguinte forma, eu vou dizer, há uma grande parte de conselheiros, mas não deu ainda de conselheiros, consenso, pastor? de dirigentes... Não deu para chegar no consenso? Que falam já está nessa de Memphis há 2 meses. Então, isso eles já falavam antes. Lembra que eu disse aqui para você? Se você perguntar para um dirigente do Corinthians... O cara saiu, foi jogar a Copa, voltou, ainda não resolveram isso? Ainda não decidiram se querem continuar com Mas eles falaram que iam resolver antes, não resolveram. O Marcelo Paz não falou que ia resolver antes? O presidente também. O presidente também. Onde eles estão? Aqui. Aonde eles estão? Por que eles não respondem isso? Por que eles não respondem? Por que o Memphis não jogou os últimos 3 jogos? Quem garante que se o Inter não... Se o Memphis não tivesse jogado contra o Inter, o resultado não seria diferente? Por que ele não vem a público? Falou assim, mas o Memphis estava com um contrato, por que não que dá não pra jogou? saber isso, né? Então, mas a chance do Corinthians era maior, você concorda? Não. Com o Memphis que com o Pedro Raul ou o Guinegão, né? Mas você perde a intensidade. Não, peraí. Desculpa, com todo respeito ao Não. Não dá nem pra comparar, é evidente. A chance seria Nós maior, sabemos a ou condição não? física do Memphis. Sim, com ele em campo, O sim. Memphis, se ele está bem fisicamente no jogo de alta intensidade, pode atrapalhar. Sim. O Rafa, a questão é a seguinte. O presidente do Corinthians, ele foi desaconselhado por pessoas próximas a ele a fazer esse contrato com o Memphis. Ele foi desaconselhado. Pascoal, vamos lá. O Corinthians deve em 4 transfer bans 25 milhões de reais. Os 4 somados. 4 somados. Eu não gosto de falar números, pelo amor de Deus. Salário, não gosto de falar, mas tá aí. Todo mundo sabe, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Quer dizer, você tem 25 milhões... O cachorro da minha casa sabe quanto ganho. 25 milhões para pagar de transfer ban, porque você não pode contratar. Aí você vai assinar um contrato com o jogador para pagar 3... São 3 ou... Falaram 3, né? 3 milhões de reais por mês? E aí como é que você vai pagar o transfer ban? Não, e os para trás? E os salários? 4 e 10. E os 4 e 10? Entendeu? Isso é muito fora da realidade. Como é que funciona isso? É loucura. Esse é o ponto, Zé. O presidente do Corinthians foi desaconselhado porque... O ponto tem que chamar o seguinte, quem foi que fez o contrato do Memphis? O primeiro. Tem que chamar e perguntar para ele, dá explicações aqui, meu filho. Vocês que fizeram esse contrato com o Memphis, vocês têm que dar explicações. Como é que vocês fazem isso? Mas isso aí já foi. Sim, Pascoal. Pascoal, Plirra. Muito obrigado. Eu ia chamar de Ferran Torres. Quem? Mas estou falando, quem? Esses caras precisariam vir a público, porque eles estão lá. Eu sou o ferrado todo. Sim, porque eles estão lá, eles estão todos os dias lá. O presidente Osmar Stabile devia chamar esses caras e explicar, porque vai lá, coloca o cara para explicar. Tem uns que não estão mais, o ex-presidente não está, então, mas esse que é o problema, porque esses caras arrebentam com o clube e vão embora, porque não é na casa deles que eles fazem. Porque se fosse na casa deles, eles não assumiriam essa dívida. Aí o que acontece? Eles jogam para o clube. Porque eles não estão preocupados, porque daqui a pouco eles saem. Mas eu não vou, eu sou sócio. Eu vou sair de sócio, eu vou expulsar. Não adianta, o dano vocês já fizeram. O dano vocês já fizeram ao clube, vocês jamais pensaram no clube, no Corinthians, jamais. Jamais pensaram, porque se vocês tivessem pensado no clube, vocês não teriam feito 3 bilhões de dívidas. O Corinthians vai ter muita dificuldade contra o Rosário? Vai, lógico que vai. Qual o Corinthians vai jogar? Tá mais pro Rosário do que pro Corinthians? Eu acho que o Diniz, se for inteligente, com as dificuldades que ele tem, ele vai voltar ao Corinthians que ele jogou quando ele assumiu. Platense. Contra a Platense, sabe? Mas o Rosário não é a Platense, né? Sim, mas eu tô dizendo, mas vai querer jogar de igual pro Rosário? Não. Não vai conseguir, não vai tem ter jogador. que botar um terceiro volante.
Não tem jogador. Mas qual? Ele vai ter que jogar assim. Vai precisar do Alan, vai precisar de todo mundo ali para marcar. Daniel e Alan? Eu acho que vai precisar de mais um volante. Se for jogar. Vai sacar o Garro? Se for jogar faceirinho, se for o André, o Alan e o Ranieri, vai precisar de um terceiro volante. E na frente só vai precisar de... Se vai jogar com 3 volantes, vai precisar de 2 jogadores na frente com velocidade. Tem o Caio César. Não adianta colocar jogador que não puxa contra-ataque para jogar lá no Gigantes de Arroyito. Não adianta. Se for jogar com Pedro Raul de centroavante, não vira. Porque não vai ver a bola. Com o Guinegão vira? Não sei. Vai precisar Pedro Raul fez o golzinho dele ontem. Mas de que forma? Mas é a especialidade. Mas você acha que vai acontecer isso contra o Rosário? Contra o Rosário vai imprensar o Corinthians atrás. Vou ler o banco para você. Lingard, o Alanzinho, né, o Alanzinho, André Carrijo, Matheus Pereira, Dieguinho, Cauê, André Ramalho, o Choca, Fabrício Anrileri, Pedro Milans, Charles e Guinegão. Não é fácil, não. Tá difícil, hein, José? Vai ser difícil. Aí as pessoas, ao invés de ficar falando assim, o Corinthians tem que pagar o transfer para poder contratar, não, é o Memphis. O Memphis vai jogar com esse time? Como é que o Memphis vai jogar com esse time? Qual é a condição do Memphis? Colocar, eu tô treinando 1h da manhã, jogando a bola lá, medicine ball, fazendo isso, fazendo aquilo. Quero ver no jogo, correr, disputar, dar pique. 1 mês e meio sem jogar. Pressionar, entendeu? Mas ele não vai chegar sem assinar o contrato. Ele não vai jogar no meio de semana. Ele tinha que estar no clube treinando, ele tinha contrato. Claro. Acaba a Copa do Mundo, fica uma semana em casa lá, volta. Se gosta tanto do clube. Todo mundo já voltou, né? Se gosta tanto do clube que ele fala, eu gosto da Europa já voltaram. Volta pro clube e joga. Que o calendário é diferente. Então, joga mais. Sabe o que é? Sabe o que a gente fazia no vestiário quando o clube estava devendo? Tinha alguns, né, que falavam, não, vamos parar, não vamos fazer isso. Aí vinha sempre os caras, não, nós vamos jogar, ganhar, e aí a gente coloca mais pressão em cima dos dirigentes, porque ganhando a gente coloca pressão em cima dos dirigentes. O Memphis, uma semana. Uma semana. Hã? Tinha a turma dos encostados? Tinha. Sempre tem. Corpo mole? Sempre tem. Agora tem mais, porque os caras ganham um absurdo de salário, tem 4 anos de contrato. 5 anos de contrato. Aí que os caras não querem jogar. Você joga ou não, o mêsinho vai pingar lá 300, 400, 500. É isso, Plirra. Você acha que o cara vai se esforçar? Por que ninguém quer? Muitas vezes não pinga. Porque ninguém aceita. Não pinga, mas na justiça vai entrar. Pinga. Aí Por depois isso que o cara vai pro clube. Sim, mas aí tem a aposentadoria, porque isso serve para aposentadoria. O cara não paga agora. O Tita, não foi o Tita? Foi o Tita que nos falou, né? Que o Vasco demorou para pagar 4 meses, demorou 10 anos para pagar. Sim. Então, aí não paga agora, mas aí sabe o que acontece? O cara para de jogar e tal, depois... Uma hora chega. O Ricardinho, São Paulo tá pagando o Ricardinho até agora, né? O Daniel Alves, tem um monte de coisa. Tem outros clubes que estão nessa situação. Rames, tá tudo isso. Tem saudade? Sabe? O Rames? Cobra o jogador. Eu tenho uma vai dúvida, lá viu? Entra e joga. Eu tenho uma dúvida. Se você perguntou pro Zé sobre o jogo, né? Estava aqui pensando, se o Diniz ele é suficientemente afeito a mudanças de natureza tão grande assim em relação ao modelo de jogo, para poder rechear o meio-campo do Corinthians de jogadores de mais pegada, para tentar equilibrar as ações do jogo de ida lá contra o Rosário Central. Muito difícil marcar o time do Almirão, que está muito azeitadinho, né? Campaz pelo lado esquerdo, Di Maria jogando muita bola, né? À vontade na sua casa, e Barra, ótimo jogador de construção. Esses caras sabem jogar, um time que tem muita qualidade. E será que o Corinthians mudaria, o Diniz toparia mudar a essência do seu jogo para montar um Corinthians mais pegador, mais defensivo no jogo de ida? É o que manda a prudência, é o que o jogo pede. Mas eu tenho seríssimas dúvidas se o Diniz se rende a isso, com toda a sinceridade. Eu já achei o Diniz menos turrão do que hoje. Hoje ele me parece um pouco mais suscetível a uma mudança ou outra. Você sabe como é que o Di Maria faz quando ele faz gol, Pascoalzinho? Faz assim, ó. Coraçãozinho. Porque ele tá jogando num time que o revelou. Tá lá por livre e espontânea vontade. Vamos fazer uma parada, a primeira no Equipe F de hoje. Na volta no retorno tem a goleada do Vitória no Barradão. Pra cima do Atlético Paranaense, tava perdendo. Detalhes aqui com novas pendências que surgiram no Corinthians nas últimas horas, que a gente, como acontece sempre, os jornalistas vão descobrindo um pouco depois da situação, e desta vez todo o caos financeiro que do clube vive
na teoria, com salários em dia, chegava menos ao CT. Só que a coisa chegou e chegou firme. E não é só com aquele direito de imagem que estava atrasado, não, que a gente vinha falando. E eu vou explicar tudo isso agora, tá bom? Peço, claro, aquela gentileza de vocês, quem puder agora hypar esse vídeo, agradeço. Deixa o seu like no vídeo, por favor, me ajude com o like, ajuda demais. E claro, quem puder se inscrever também, agradeço muito. Vamos lá, vocês viram que a thumbnail é aquilo que vocês olham na capa, e aquilo ali é o que chama a foto, ou o texto, ou a chamada, é aquilo que vai trazer você para ver esse vídeo aqui. Chamada, eu não coloquei os jogadores, eu não coloquei o Marcelo Paes, eu coloquei os 4 presidentes últimos, 3 últimos e o que está atualmente. E por que eu tô falando, coloquei a foto dos 4, e por que eu falei que o CT está com o ambiente piorado, por que eu falei que o mais pendência financeira, e por que tá a foto dos 4, inclusive de quem já não tá mais lá. Esses 4 aí, Duílio, Andrés, Augusto e Osmar Stabile, são eles os culpados pelo Corinthians estar na situação que ele está. Eles destruíram o Corinthians financeiramente. Eles destruíram o Corinthians administrativamente. Então, nada mais justo do que eu colocar a foto desses 4 na thumbnail, porque o tema que eu vou falar de hoje impacta e muito no elenco, impacta e muito no Marcelo Paes, mas tem uma causa, e a causa são esses 4 aí. Cada um com a sua parcela, umas menores, outras maiores, mas a culpa são desses 4, sobretudo desses 4, ainda do Roberto de Andrade antes também, claro, por que não? De todos os presidentes, eu ainda acho que o Mário Gobi é aquele que menos contribuiu para a dívida, pelo contrário, a dívida era controlada, o Corinthians tinha um grande time, campeão da Libertadores, campeão do mundo, da Recopa, e conseguia ter uma dívida controlada. Depois, a partir de Roberto de Andrade para frente, a coisa piorou, e foi piorando para chegar a praticamente 3 bi de dívidas, ou até mais, se a gente colocar juros e tudo, e talvez alguma última atualização. Pois bem, por que o ambiente no CT hoje está complicado, o ambiente no CT piorou? Porque os jogadores hoje estão com muitas pendências financeiras. E jogador com pendência financeira é quando o dinheiro começa a afetar o campo. E funcionários também, e staff, e comissão técnica, e tudo mais. Então, até ontem, praticamente, a gente sabia o quê? Até anteontem, que estava atrasado o direito de imagem. Na verdade, ele já estava atrasado, quando ia virar o segundo, pagaram, só que aí virou de novo 1. E ficou o mês todo e segue desde o dia 20 de julho o direito de imagem atrasado. Pois bem, ontem, sexta-feira, era para ter caído, como muita gente aqui que está me assistindo recebeu, o 5º dia útil lá do mês, aquela coisa toda. Era para os caras terem recebido a CLT. E também não caiu a CLT. O GE até traz que o clube tem algum tipo de promessa aí com os jogadores para pagar o CLT na segunda-feira, mas de qualquer forma ainda não pagaram, não tinha dinheiro para pagar na sexta-feira ontem. Pois bem, aí cavucando, eu descobri que o Corinthians também está com as premiações atrasadas. Então, o Corinthians, o Osmar Stabile, lá no começo do ano, combinou com os jogadores uma premiação, o que é normal, todos os elencos acontece a mesma coisa, de todos os clubes. Por uma classificação na Copa Libertadores, eu não sei se tem alguma distinção entre primeiro e segundo lugar, mas era a classificação, e o Corinthians classificou em primeiro no seu grupo, no grupo E da Libertadores, e também, ao invés de ficar pagando bicho por vitória no Campeonato Brasileiro, como já aconteceu muito no passado, ou até por mini-metas de 2, 3 jogos, decidiu-se pagar pelo primeiro turno, pelo desempenho do primeiro turno, desempenho final, as vitórias, a colocação, e o Corinthians então termina na 7ª posição no primeiro turno depois de 19 jogos. Isso daí foi acordado lá atrás, o primeiro turno já acabou há algum tempo, a primeira fase da Libertadores já acabou há algum tempo, e essa premiação também está atrasada. Também há essa pendência atrasada. E aí, durante a noite, chega também a informação, quem incluiu lá na nota deles foi o GE, e eu também confirmei, de que as férias que os caras tiraram agora, no meio do ano, na Copa, também está atrasada. Direito de imagem, CLT de sexta-feira, premiações
e férias. Quanto que dá esse montante? Como tem uma CLT e uma imagem, é no mínimo um mês, vai, completo, né? Porque pega as duas partes, tanto do dia 5 quanto do dia 20, mais premiações, mais as férias. Eu vou chutar por baixo aqui uns 40, 50 milhões. Por baixo. E isso está afetando o CT. Porque há, neste momento, uma desconfiança. O clube vai ter dinheiro para nos pagar? O que está acontecendo? E antes que você que está me assistindo colocar aqui, que eu sei que você vai comentar, porque todo mundo está comentando, e eu agradeço muito quem está comentando os vídeos, estou lendo tudo, sigo lendo vocês comentando, e obrigado pelos elogios, pelas críticas e por tudo mais. E antes que você escreva, com Augusto Melo o salário estava sendo pago dos jogadores, e com o Osmar não, e aqui não é uma defesa pro Osmar, é só para você abrir a sua mente. O Augusto Melo conseguiu pagar o salário em dia porque ele não pagava os clubes, os fornecedores. Aí é fácil. Porque se vier com esse argumento que o Augusto Melo pagava e o Osmar não pagava, o Osmar vai virar pra você e vai falar o seguinte: eu paguei 41 milhões do Rojas. Eu poderia ter pagado os jogadores. E o transfer ban? Ia ficar quanto tempo? Anos? Até perder ponto e cair de divisão? Ou eu paguei mais de 42 milhões pro Santos Laguna pra pagar o Félix Torres. Eu podia ter pagado os jogadores, mas paguei o Félix Torres. Ou olha, eu peguei um dinheiro emprestado para um fundo de investimento para pagar o Tajeres, mais de 40 milhões vai dar a operação. Eu poderia ter pegado o dinheiro no fundo de investimento para pagar os jogadores. Eu paguei 7, 8 milhões para o Shakhtar Donetsk, que poderia não deixar estourar mais um transfer ban, e poderia ter pagado os jogadores. E aí você vai argumentar o quê com o Osmar Stabile? E aí eu tô pedindo até o impeachment dele por conta do Código de Segurança. Então, se você acha que eu tô passando pano pro Osmar, eu tô trazendo a verdade pra você. Eu tô trazendo a realidade pra você. Deixou de pagar todo mundo, atrasou tudo, explodiu tudo na FIFA e virou o transfer ban. E aí pagou o salário dos jogadores. Aí até eu. Você tem os compromissos A, B, C, D e E, não paga. Aí você vai pagar só a galera do F? Aí até eu. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que para estourar na FIFA demorava 1 ano e meio, 2. Ele falou, vou ganhar tempo, vou ficar aqui com a torcida achando que tá tudo bem, trocou de dívida e ganhou um tempo. Basicamente foi isso que ele fez. Tá certo? Então não me venha com esse argumento, que esse argumento burro. Se ele tivesse pagado os jogadores e também pagado os clubes, 1000 grau, como diriam os mais jovens, tá tudo certo. Mas aí tinha esse monte de bucha para pagar, não pagou ninguém, e aí ele conseguia ter dinheiro para pagar os jogadores. Esses caras destruíram o Corinthians, gente. Caia na mente de vocês. Entrem na mente de vocês. Esses caras destruíram o Corinthians. Só que, infelizmente, aqueles malditos da política do Parque São Jorge, eles não estão nem aí. Porque os caras, simplesmente, o único projeto que poderia tentar ajudar para trazer um aporte de fora, que precisa agora, é a da Safiel. Eles não assinam, com a corda no pescoço do jeito que tá, atrasando tudo do jeito que tá. E mesmo assim eles não saem do lugar. Os caras não têm senso de urgência pra nada. Esses desgramados estragaram o Corinthians e não querem sair de cima. Não é possível que essas pessoas não tenham um pouco de corintianismo na veia. Eu sei que depois que eles viraram o conselheiro, eles só querem pensar neles, eles se acham donos do Corinthians, mas não é possível que essas pessoas que estão, Osmar e essas pessoas, não lembrem um pouco a essência como torcedor, quando iam para arquibancada, quando torciam pelo Corinthians de verdade. É que hoje não torcem, eles nem sabem quando tem jogo. Não querer assinar um documento para poder buscar um dinheiro, buscar uma nova governança. Fala, gente, não temos mais condição, eu não sei mais o que eu faço, eu acordo todo dia e eu não temos mais perspectiva de dinheiro. E agora o campo tá afetado. Entrou pra dentro do campo, gente. Eu não tirei isso da minha cabeça. Que o ambiente do CT nesse momento, por toda essa situação financeira, tá piorado. É porque a gente conversa com as pessoas, vocês conhecem minha seriedade, quem eu sou. E a coisa tá ficando ruim, há um clima ruim por causa dessa dúvida financeira que o clube tem hoje, passa lá pra dentro pras pessoas. É, fiel, a coisa tá feia, mano. A coisa tá feia. E aí, muitos aí ainda querem aumentar a dívida com o Memphis Depay. Eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Já falei outras vezes e volto a repetir.
A minha opinião, o que eu penso. Mano, tem que dar um basta, mano. Tem que dar um basta e fazer igual o Flamengo fez, mano. A torcida vai ter que aceitar o time disputar pra não cair. Vai ter que ser assim, mano. Vender Yuri Alberto, vender Garro, vender André, Bidon, vender Mateuzinho, que Mateuzinho tem mercado, Bidu, tem que vender, mano. Vai ter que vender tudo e criar um time modesto, brigar pra não cair, ficar ali, ó, sem disputar nenhum título, mas pagar as dívidas, mano. Só assim pra salvar o Corinthians. Só isso. Faz um time modesto, barato, revela jogador da base, vende e vai assim, ó, igual o Flamengo fez. Fica 5 anos assim, mano. 5 anos. Dá tempo, tá? Pode ser até menos, porque o Corinthians arrecada muito. E eu garanto, a torcida vai aceitar, mano. Tem eleição agora, né? Tem eleição. Se chegar um candidato e falar assim, ó, vamos ter que segurar um tempo aí, sem títulos, mas vamos arrumar a casa. Eu aposto que a torcida apoia, mano. A torcida apoia. A Fiel apoia. Igual o Flamengo fez, igual o Palmeiras fez. Se não for assim, mano, vai ser transferban por cima de transferban, até perder pontos, igual o Cruzeiro já perdeu, e cair de uma forma ou de outra. Era a sua opinião. A sua opinião importa. Use o espaço de comentário e dê sua opinião. E não esquece, representa com like, fiel. E vai.